Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso, professora Carol Macalbal por aqui, para nós falarmos de um super tema de segunda fase que significa de fato aí as nossas questões discursivas, não é? Este é o nosso curso aqui, um curso de treino em que nós de fato vamos treinar e o foco da nossa aula aqui hoje é a respeito, né, da nossa técnica de resolução de questões. O que isso, né, consiste, essa técnica de resolução de questões? Pessoal, primeiro de tudo, nós precisamos sempre, né, avaliar que a sua prova de segunda fase, ela é uma prova que você precisa fazer com estratégia. Porque não é só ir lá e de fato você fazer uma peça prático-profissional, que já é muita coisa, né? E além disso, 4 questões discursivas. Mas você sabe que, na verdade, quando nós falamos nas questões discursivas, não são 4 respostas, né? Porque cada perguntinha lá tem o itemzinho A e o itemzinho B, pelo menos. Então, na verdade, já são 8. E aí, o que quando nós falamos em estratégia, significa que a sua prova você precisa também saber muito bem dosar o tempo. Você precisa saber muito bem dosar ali a questão, né, de fato de pesquisar. Tudo isso faz parte da sua segunda fase. Então não é só de fato você saber conteúdo e ir lá fazer a sua prova. Não, você precisa de estratégia. Por que estratégia? Porque você vai ter que ter um cuidado com o tempo, você vai ter que ter um cuidado com a pesquisa. Tudo isso conta ali no momento em que você está fazendo a sua prova e vai refletir na sua aprovação. Então é o ponto-chave mesmo da sua segunda fase você ter estratégia, tá? E quando nós falamos nessa nossa estratégia, nós temos que incluir na nossa preparação técnicas, tá? Por que técnicas? Porque estas técnicas elas vão te auxiliar numa questão ali de tempo para que você consiga de fato responder tudo aquilo que lhe foi questionado, tudo aquilo que o examinador te colocou, né? Para fim de te examinar mesmo seus conhecimentos. Então nós aqui no meu curso nós temos a técnica para sim você fazer a sua peça prático profissional e nós temos também uma técnica para você resolver as questões discursivas. A nossa aula aqui hoje, ela vai trabalhar sobre a nossa técnica de resolução de questões. Então ela é uma aula focada no que diz respeito às questões discursivas. E aí eu vou apresentar para vocês uma técnica que nós temos aqui no meu curso que vai te auxiliar você a encontrar a sua resposta de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente e de fato em um tempo menor, porque este tempo ele vai te auxiliar ali no momento que você está fazendo a sua prova para que você consiga, né, de fato, abordar, responder tudo aquilo que o examinador te colocou, né, para fins ali de aferir seu conhecimento jurídico. Bom, Carol, e o que consiste então esta nossa técnica? Bom, quando nós falamos em técnica, nós temos um passo a passo. E antes de eu falar a nossa técnica, eu já vou dar um spoiler para vocês, né? Que a nossa técnica de resolução de questões, ela acaba por ser o nosso LPTP. E aí você vai me perguntar, Carol, o que é isso LPTP? Nada mais é do que a gente fazer a leitura do enunciado, a gente identifica qual que de fato é o problema ali daquele enunciado, porque você está sendo ali, né, examinado para ser um advogado e advogado resolve problemas, né? Então a gente precisa identificar a nossa problemática e aí a gente vai encontrar o tema e depois nós vamos para a pesquisa. Nós vamos juntos fazer um passo a passo disso aqui, mas antes de falarmos a respeito dessa técnica, eu quero trabalhar com vocês algumas regras básicas para você, de fato, responder ali as suas questões discursivas, né? Então, são regrinhas que você precisa ter em mente e que vai te auxiliar no momento de responder a sua questão discursiva. E, Carol, quais são estas regrinhas? A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, é com relação à letra, tá? Então, espera-se que as respostas, elas sejam, de fato, ali redigidas com uma letra legível. Por que letra legível? Você está fazendo uma prova discursiva, você vai escrever.
Só que você escreve numa folha e esta folha depois ela é digitalizada. E quando nós digitalizamos alguma coisa escrita, já perde a qualidade. Então, se você faz uma letra que não é muito legível e ali no momento em que se faz a digitalização já perde a qualidade, isso vai influenciar no momento em que o examinador está fazendo a correção da sua prova. Então, você precisa sim, tá? Então, a segunda fase, às vezes a gente tem que fazer, né, exercícios de caligrafia, melhorar a letra se a sua letra não estiver legal. Ah, Carol, como é que eu sei que a minha letra tá legal? Posso tirar uma foto e te mandar? Não faça isso. Não é Carol Macaubal que vai validar se a sua letra tá legal ou não. Nem adianta, pessoal, não manda que eu não vou validar. Eu imagino, eu não tenho essa, vamos dizer, né, aqui, a autoridade para falar se tá ou não, mas sempre a dica que eu dou é o seguinte, cara, você escreveu, você tem dúvida, ela não tá legal. Se você tem minimamente dúvida que a sua letra não está legível, então você precisa melhorar. Se você que escreve, você tem dúvida, então ela não tá legal. Então você precisa melhorar. Então isso você precisa ter sim, tá, no seu radar, que é essa questão de se ter de fato aí a letra legível. Então nós precisamos, tá, ter em mente que para responder as questões discursivas, a gente tem 4 questões discursivas, mas não só para as questões, também para as peças, né? A letra seja uma letra legível. Vamos começar a anotar? Vou escrever aqui algumas coisinhas nessa nossa aula. Deixa eu já colocar aqui, ó. Então, as nossas regrinhas básicas. Opa, deixa eu melhorar aqui. Pessoal, você tem a opção de escrever, enfim, realmente aqui de forma discursiva, né? Que é uma dada dos pontos do seu edital, ou a tua letra tá muito ruinzona, meu, não dá para escrever assim. Faz letra de forma, não tem problema. Você pode fazer, que aí seria assim, ó. Preciso que seja legível, tá bom? Então esse é o primeiro aspecto aí, uma regrinha básica, né, para a gente responder as questões discursivas da nossa segunda fase, e também você vai utilizar, né, esse critério de letra legível para a peça prático profissional. Segundo ponto, pessoal, aqui tá muito de fato importante, nós precisamos ter em mente, né, é a questão que acaba por envolver a própria redação dessas questões discursivas. Como é que compõe essa redação dessas questões? Como é que eu vou, de fato, criar ali toda a redação? Pessoal, o primeiro ponto que você precisa observar, tá? Você não pode ir responder apenas indicar o artigo. Você não pode só responder de uma forma completamente ali, vamos dizer, né, objetiva demais. Você precisa criar uma argumentação. Como assim, Carol? Bom, quando ele te pergunta, olha, alguém, imagina, eu tenho a formação de um litisconsórcio e aí o juiz vai lá e exclui um dos litisconsortes, o outro não concorda. E aí, aquele que não concorda pode fazer o quê? Ah, eu tô lá num primeiro grau, isso aí é uma decisão interlocutória, de decisão interlocutória eu sei que cabe ao agravo de instrumento, aí ele vai te perguntar qual que é a medida processual que tem que se fazer quando se tem essa decisão que excluiu o litisconsorte. Aí você identifica, beleza, agravo de instrumento. Você pode ir lá e só responder assim, agravo de instrumento, nos termos do artigo tal. Cara, se você responde só assim, você vai ter alguma pontuação, mas você vai perder muita pontuação. Por quê? Quando nós falamos em responder questões discursivas de segunda fase, nós precisamos ter um contexto de onde que você está tirando essa resposta. E você trabalha com problemas prático-profissionais. Então você tem que trazer as informações práticas do enunciado
para a sua resposta. Então você vai falar, olha, considerando que foi proferida uma decisão interlocutória que versa sobre este assunto, cabível o agravo de instrumento nos termos do artigo tal. Você não pode sair lá e falar agravo de instrumento, artigo tal. Por quê? Senão você vai perder uma pontuação muito considerável. Você precisa sempre contextualizar, de fato, a solução que você está trazendo. Porque a sua prova é uma prova prático-profissional. O que é uma prova prático-profissional? Você está sendo testado para ser advogado. É como se você tivesse lá no seu escritório, na sua sala, chegasse um cliente e quisesse conversar com você. Esse cliente ele senta na sua frente, ele vai narrar o problema dele, e diante, né, da narrativa desse cliente, você vai conversar com ele e vai criar toda ali uma argumentação. Vai falar se ele tem direito, se ele não tem direito. Só que assim, quando você responde para ele, você responde assim, agravo de instrumento, artigo tal. Você responde assim para ele, contestação, artigo 336. Não. Você vai falar, fulano, olha, diante disso, porque o conteúdo é esse, então cabível aqui essa medida, sempre a gente contextualiza. Então pensa, você conversando com alguém, só que na verdade você não conversa, você acaba por fazer, né, redigir ali uma resposta. Então sempre as nossas respostas, elas têm que ser contextualizadas. Nós temos que trabalhar os dados do enunciado e além de trabalhar os dados do enunciado, nós também temos que fazer o quê? Trabalharmos ali o que nós encontramos no dispositivo legal. Eu não posso responder apenas o que consta ali no dispositivo legal, porque senão, se eu respondo dessa forma, eu vou deixar de receber a pontuação ali na sua, né, integralidade. Então o examinador ele vai me descontar pontos. E aí a gente vai perdendo um 0,40 aqui, a gente vai perdendo um 0,20 ali, um 0,10 aqui, e isso vai fazer toda uma diferença. Então, quando falamos em responder essas questões, né, discursivas, nós precisamos apresentar uma argumentação jurídica e uma solução. E esta argumentação jurídica e esta solução nada mais é do que você trabalhar dados do enunciado e mais o que você encontrou no dispositivo legal. Tá? Então isso é muito importante, tá? Isso é uma dica que você precisa ter em mente, essa orientação e que colocar ela em prática, porque isso vai te ajudar você a receber a maior pontuação possível, né, para aquela questão. Então nunca responda só a solução. Pá, é isso. Ah, com medida judicial, agravo de instrumento, artigo 1015. Não. Olha, considerando que o juiz decidiu dessa forma, que o assunto é esse, cabível agravo de instrumento, visto que este assunto está contemplado lá no inciso tal do artigo 1015. Então a gente precisa, de fato, né, fazer aqui, dar uma resposta completa na nossa prova. Então aqui o que eu vou colocar também? Argumentação jurídica. Como é que nós construímos esta argumentação jurídica? A gente trabalha dados do enunciado, e além de trabalhar dados do enunciado, eu vou trabalhar a solução jurídica, que de fato, né, é aquilo que eu encontrei no artigo, é aquilo que o artigo está me falando sobre a solução. Conteúdo do dispositivo
Legal. Quando nós falamos esta junção aqui, trabalhar dados do enunciado e indicar a solução jurídica, isso aqui nada mais é do que parafrasear. Carol, o que é parafrasear? Exatamente isso, quando você mistura ao mesmo tempo os dados denunciados e mais a solução jurídica. E de uma forma aqui, tá, pessoal, muito direta, para que a gente possa comunicar e que faça sentido na sua cabeça, nada mais é do que copiar. Como assim copiar? Meu Deus, eu estou diante de uma professora que ensina a copiar. Sim, a professora ensina a copiar para passar na segunda fase. Se você faz esse movimento, você vai passar nessa segunda fase. E você tem que copiar o quê? Bom, o que você precisa copiar de fato ali são os dados denunciados, é cópia. Obviamente, você vai utilizar, né, eventuais conectivos que vão te auxiliar a você dar uma cadência, a você dar uma fluência nesta sua resposta ali no texto que você está redigindo. Então você copia os dados denunciados e você copia aquilo que você encontrou de fato, né, no artigo, no dispositivo legal. E aí você, utilizando conectivos, o que são conectivos? Portanto, além disso, visto que, tendo em vista. Então, utilize estes conectivos para que você possa dar uma fluência na sua resposta e dessa forma você consegue criar a argumentação jurídica. Tudo bem? Pessoal, é muito importante mesmo, tá? Você treinar este parafrasear. Você trabalhar dados do enunciado, mais aquela informação que você tirou do dispositivo legal, porque essa informação, essa solução jurídica, né, de fato aqui, aquilo que você vai tirar do dispositivo legal, isso aqui é por meio das pesquisas, que também faz parte da nossa técnica, né? Então aqui, quando nós falamos, né, de fato, a solução jurídica, que é copiar o conteúdo do dispositivo legal, isso aqui decorre da pesquisa que nós fazemos no nosso VAD. Agora, isso aqui, você concorda comigo que é copiar o enunciado que o próprio enunciado já te trouxe. Você não vai copiar ele como um todo, né, pessoal? Você não vai sair copiando exatamente. Você vai pegar trechos deste enunciado para que você possa, de fato, né, criar-se ali a sua argumentação jurídica. Belezinha? Segundo aspecto, pessoal, terceiro aspecto, né, que eu chamo aqui a atenção de vocês, tá? Existem determinadas questões que ela vai te perguntar alguma coisa e pela forma como ela veio, né, ali o questionamento, você não precisa responder de cara sim e não. Por quê? E aí é técnica, tá? Nós já tivemos aqui vários alunos, né, que infelizmente não conseguem atingir a pontuação e aí acaba indo para a fase de recurso. E aí quando a gente olha a prova desse aluno, a gente fala, poxa, foi essa primeira palavrinha aqui na resposta que fez com que você não tirasse pontuação depois, né, ao longo da sua resposta. Porque se a resposta é não, a pessoa começa com sim, e aí o que vai acontecer? Ponto, o examinador já não vai ler mais nada. Você não consegue tirar nenhuma pontuação, pelo menos do artigo correto que você indicou. Você não consegue tirar nenhuma pontuação da contextualização, que é copiar os dados denunciados. E muitas das vezes, quando a gente lê a resposta, a gente vê a primeira palavrinha errada, só que todo o conteúdo da resposta, imagina, ó, era um caso que era não, a pessoa respondeu sim. Aí você vai lendo a resposta e todo o conteúdo dela era num caminho negativo. Mas aquela primeira palavra foi lá e já fez com que a pessoa zerasse esta questão. Então, existem determinadas questões que você não precisa necessariamente afirmar sim ou negar não. E por que eu dou essa dica, né? Pessoal, sempre que for possível você fugir de uma pergunta dessa que o início seja sim ou não, fuja. Vá escrevendo todo o seu texto, copiando todos esses seus dados do enunciado, trazendo a solução jurídica, sem afirmar no começo sim ou não. Porque ao longo da sua resposta, você vai indo já num caminho afirmativo ou negativo.
E isso faz com que alguma coisa você consiga de pontuação nesta resposta. Porque se a primeira palavrinha ali já não é de fato aquilo que se espera, o resto não vai ser lido. Então é uma técnica. A gente tenta evitar ao máximo começar com sim ou com não. E ao longo da resposta, aí sim a gente vai adotando uma postura afirmativa ou negativa. Façam isso. Isso é uma técnica. A gente vai ver aqui ao longo do curso que eu fazendo as questões com vocês, eu vou fugir ao máximo de sim ou de não. Por que eu vou fugir ao máximo de sim ou não? Eu vou fazer a minha redação, porque alguma coisa eu consigo tirar. Eu consigo pelo menos ter pontuação do artigo, eu consigo ter pelo menos ali a questão, né, dos dados do enunciado, que também eles são pontuados. Obviamente, existem determinadas questões que você vai ter que tomar uma postura, mas eu sempre deixo para tomar essa postura lá no final, numa conclusão da minha resposta. Porque aí o cara já veio lendo, onde ele foi vendo que tinha critério de pontuação, ele já foi me concedendo. Aí ele desconta, ao invés dele me zerar a questão inteira. Então isso é uma técnica, tá? É uma técnica que a gente utiliza para obter-se ali a pontuação, né, como um todo, para que se faça o máximo possível que você obtenha a pontuação, porque a gente sabe que um 0,10 pode fazer diferença, um 0,20 pode fazer a diferença. Então isso é uma dica que eu dou também, a gente vai ver como é que a gente constrói isso, né? E sempre que possível, obviamente, existem determinadas questões que você não vai ter como fugir. Então, eu não sei qual que vai ser que vai cair na sua prova, né? Mas sempre que possível, repito, sempre que possível, nós vamos fugir de começar uma resposta com sim ou com não. Sempre que possível. Não é sempre que isso vai dar. Beleza? Segundo ponto, pessoal, ainda, tá? Muito cuidado para você não ter as suas questões discursivas zeradas. E o que você precisa ter de atenção, né? Para que você não corra risco ali, para que você não seja surpreendido com uma questão zerada. Alguns aspectos você tem que observar. Primeiro deles, responder a questão no local adequado. Como assim, Carol? A sua prova de segunda fase, você vai receber um caderno onde só tem ali as questões. E você vai receber um outro onde tem as linhas que você precisa escrever. E nestes onde tem as linhas que você precisa escrever, você vai ter da folha 1 até a folha 5 para você fazer a peça. Depois que acabou a folha 5 para a peça, começa as folhas destinadas para as questões. Então sempre você olha em cima, questão, qual que é o número dela, questão 1. Então ele mostra assim para você, essa folha da questão 1, essa folha da questão 2, essa folha da questão 3, essa folha da questão 4. E aí a questão 1 você tem que responder na folha da questão 1. Se você não responde a questão 1 na folha da questão 1, ela não vai ser corrigida. Então aqui é muito comum às vezes, na correria, lá, tô na prova, meu Deus, tô ansioso, tô nervoso, tudo mais. Aí eu termino a minha peça em 4 folhas, sobrou uma para a peça. E aí a pessoa vira e já começa a responder a questão. Só que aquela era uma folha destinada para a peça e não para a questão. O que acontece? Zerada, vai zerar a questão. Então você responde a questão 1 na folha destinada para a questão 1, a questão 2 na folha destinada para a questão 2, a questão 3 na folha destinada para a questão 3 e a questão 4 na folha destinada para a questão 4. Carol, e aí eu coloco assim, resposta da questão 1, item A. Não, você não faz isso. Você vai indicar o item daquela questão, geralmente é o item A e o item B, e começar a sua redação. Então, aqui, ó. Responder no local indicado. E aí você tem em cada questão uma folha. E aí, pessoal, você vai ter o enunciado e aí ali as letrinhas dos questionamentos, né? Então, o que você faz? Cheguei lá na folha do local indicado. Ah, eu vou responder o item A, você põe assim, A
e começa a sua resposta. Acabei, beleza, pula ali uma linha, você põe o item B e começa a sua resposta. Ô Carol, sabe o que está acontecendo comigo? Eu sei a resposta do item B e eu não sei a resposta do item A. Posso responder primeiro o item B e depois eu respondo o item A? Não, não pode, você tem que seguir essa ordem. Se você responde primeiro o item B e o item A fica ali embaixo, vai zerar. Então você sabe o item B, gente, são 30 linhas. E vai lá mais ou menos na linha número 15, põe o item B, responde e o A deixa ali em branco até você fazer a pesquisa. Ah, eu não sei, vou deixar a questão em branco. Você tá louco? Claro que não, né? Nunca se deixa nada em branco na segunda fase. Por quê? Gente, tem pontuação se você copia os dados denunciados, se você contextualiza. Então, mesmo que você não saiba, você vai sair ali, você vai buscar trechos do enunciado e fazer alguma redação, porque isso ali, ele vai te trazer alguma pontuação. Então, nunca a gente deixa nada, absolutamente nada mesmo, em branco em segunda fase, porque o não, o zero ali, de não ter respondido, você já tem. Vamos tentar ali obter, né, alguma pontuação. Belezinha, senhores? Então, aqui, né, quis trabalhar com vocês essas regrinhas básicas que nós precisamos ter em mente quando nós estamos fazendo as nossas questões discursivas. São regras que você precisa sim observar para que não seja surpreendido com desconto de pontuação, para que você não tenha as suas questões discursivas zeradas. Beleza? Eu vou fazer o corte aqui desta nossa aula e no nosso próximo bloco a gente já começa, de fato, conhecendo a nossa técnica, o nosso LPTP e também os critérios de pesquisa e, obviamente, esse é um curso de treino, já tem treino, a gente já vai ver também ali formas, né, que nós precisamos observar no momento em que nós estamos ali, de fato, construindo a nossa resposta. Belezinha? Bom, eu vejo vocês então aqui no nosso próximo bloco. Vamos lá, pessoal, estamos de volta aqui. Neste nosso bloco nós vamos falarmos da nossa técnica de resolução de questões. O que é que consiste essa nossa técnica, o nosso queridíssimo LPTP? Quando nós falamos o nosso LPTP, significa que é um passo a passo que você tem que observar quando for responder as suas questões discursivas da segunda fase. E o que é, Carol, este LPTP? Traduz isso daí. Nada mais é do que você fazer a leitura do seu enunciado. Então, vamos lá. Nós temos que fazer. Nada então mais é do que a gente fazer a leitura do nosso enunciado. Então, aqui eu já vou colocar leitura. Quando você faz essa leitura, você encontra qual que é a problemática, qual que é de fato o problema envolvido. Pessoal, nós, né, em uma segunda fase, nós temos problemas que envolvem direito material. Então, numa segunda fase de civil, qual que é a base do nosso direito material? A nossa base do direito material é o Código Civil, é o Código de Defesa do Consumidor e são as leis especiais também. Ou nós estaremos diante de um problema de direito processual. Quem que é a nossa base do direito processual na segunda fase de civil? O nosso queridíssimo, nosso amado Código de Processo Civil. Mas não se esqueça que nós também temos leis especiais que versam sobre direito processual. Bom, eu fiz a minha leitura, eu encontrei a problemática, qual que é o problema mesmo que eu preciso responder, e aí eu preciso saber qual que é o tema deste problema, qual que é o tema do direito eventualmente material,
qual que é o problema, eventualmente, do meu direito processual. E aí, uma vez identificado o tema, chegou a hora de nós irmos para nossa pesquisa. Pessoal, a pesquisa, ela é de extrema importância para que você encontre a sua resposta, para que você encontre a sua solução jurídica para o caso. Então, em uma segunda fase, saber pesquisar já está na frente. Sabe por quê, gente? É com a pesquisa que nós vamos encontrar a solução jurídica, é sabendo pesquisar que nós vamos ganhar tempo, e a gente sabe que tempo é muito importante na sua segunda fase. Por isso, precisamos ter estratégia para fazer a nossa prova de segunda fase. Carol, mas espera aí, como é que eu coloco tudo isso em prática? Opa, nessa nossa aula a gente vai ver tudo isso, mas aqui, antes de nós colocarmos isso em prática com o enunciado, eu quero trabalhar com vocês aqui essa questãozinha da pesquisa. A pesquisa, gente, em uma segunda fase, ela é de extrema importância. Você precisa saber pesquisar, você precisa ter técnica de pesquisa. E Carol, o que seria isso, essa técnica de pesquisa? Poxa, aqui nós temos, pessoal, vamos seguir uma ordem nessa nossa pesquisa. Que ordem, Carol? Primeira coisa, né? Sabe, segunda fase, ouvi dizer que tá tudo no VAD. Tem uma professora que fala isso, ó, tá tudo no VAD, mas olha o tamanho desse VAD. Jesus, para e pensa, olha o tamanho disso aqui. Sair pesquisando assim, desnorteado, não dá, porque você tem um tempo para fazer a sua prova. Então a sua pesquisa ela precisa ser uma pesquisa guiada. E quando nós falamos em uma pesquisa guiada na segunda fase, é uma pesquisa observando os seus índices. Saiba que a sua legislação, que o seu VAD, quando tá tudo no VAD, é saber pesquisar, hein? Saiba que a sua legislação, saiba que a sua o seu VAD, ele tem os índices que vão te auxiliar. Então, nós fazemos estas pesquisas com base nos nossos índices. E quais são estes índices, Carol? Bom, você precisa conhecer muito bem o seu VAD. Então, você vai ter que saber aonde que fica o índice de leis especiais, tá? Então, isso é de extrema importância, você saber, você conhecer onde que estão os índices de leis especiais. Porque cada área de segunda fase tem índices específicos de leis especiais, tá bom? Então, cada área de segunda fase tem leis especiais que o edital traz uma previsão e que podem ser cobrados na sua área. Então, você precisa saber quais assuntos eu tenho ali relevantes que envolvem leis especiais. E aí, o seu VAD, ele vai te trazer os índices de leis especiais, beleza? Segundo, né? Passei ali, é lei especial, não é lei especial. Aí cheguei à conclusão que não é lei especial, é a lei geral. Bom, na nossa segunda fase de civil, o nosso direito material, a nossa lei geral, ela está mesmo, a nossa base, né? O direito material é o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor. E se for processual, a nossa lei geral na segunda fase de civil acaba por ser o Código de Processo Civil, direito processual, né? Lei geral. E aí, não é lei especial, é sim lei geral. Bom, o Código de Processo Civil é gigantesco, 1000 e poucos artigos. O Código, então, o Código Civil, misericórdia, são mais de 2000 artigos. Aí eu vou sair folheando tudo, essa quantidade de artigos? Claro que não, né? Aí nós vamos, sabe o teminha? Ali a palavrinha-chave que nós identificamos quando nós fizemos o nosso LPTP, a gente foi lá e encontrou o tema, é aquela palavrinha-chave que eu vou trazer para a minha pesquisa. Então aqui, pessoal, no nosso LPTP, o tema, tá? O que é esse tema aqui? Você lê o seu enunciado, você encontra o problema do seu enunciado, se ele é um problema de direito material ou direito processual, e aí você vem aqui para o seu tema. O tema é o que, gente? É a palavra-chave que vai nos guiar para a nossa pesquisa. Ah, imagine, é um caso envolvendo alguém que é filho de alguém e que quer receber alimentos.
Qual que vai ser a nossa palavra-chave? Alimentos. Mas aí eu vou ficar folheando o meu VAD para encontrar a palavrinha-chave alimentos? Claro que não. Esta palavra-chave ela vai te guiar na sua pesquisa. E a sua pesquisa você vai ter em mente observar os índices. E quando eu vou observar esses índices, primeiro eu vou ver, poxa, deste assunto dessa palavra-chave, eu tenho leis especiais? Aí você precisa saber onde está no seu VAD o índice de leis especiais. Eita, Carol, não é lei especial, é lei geral. Segunda fase de civil, as nossas leis gerais, a base do nosso direito material geral. Código Civil ou CDC. Processual é o meu CPC. Aí eu vou para os índices. Primeiro, o índice remissivo. E com esta palavrinha-chave, eu procuro ela no índice remissivo e ele vai me indicar os artigos. Ah, Carol, não encontrei no remissivo. Testa então o seu índice sistemático. Busque esta palavrinha-chave no índice sistemático. Ah, Carol, mas eu me dou melhor primeiro indo no índice sistemático e depois no remissivo. Posso fazer isso? Você pode, não tem problema nenhum. Isso daí é você ir testando na sua, de fato, né, no seu dia a dia ali e ver o que funciona para você. O ponto é saber, de fato, indo passo a passo, identificar o tema e seguir a pesquisa. Às vezes, você começar pelo índice sistemático é melhor que pelo remissivo. Você tem um período para testar, você tem um período para treinar. Faça isso, veja qual que funciona melhor para você. O que eu quero que você saiba é onde estão os índices da sua legislação, tá? A sua legislação base da sua segunda fase. Isso é de extrema importância, porque é isso que vai, de fato, te guiar para a sua, né, ali, aprovação. Pessoal, aqui, ó, quando a gente fala o índice remissivo, veja, aqui, ó, é esse, tá? E ele tem as palavrinhas chaves. E aí você procura pelas palavrinhas chaves. O sistemático é aquele, né, que é praticamente ali eu chamo ele de esqueleto, né? Ele é de uma forma bem resumida ali quais são os capítulos, os tópicos, os subcapítulos de cada legislação. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o nosso índice sistemático do Código de Processo Civil, ó. O sistemático é esse, ó. Tá vendo? É o nome dos capítulos. Esse é o sistemático, tá bom? Então, é muito importante aqui a gente saber guiar toda esta nossa legislação, né? Saber o nosso tá tudo no VAD, tendo em vista esta ordem. Então, aqui, ó, avançando um pouquinho mais o material, então, o que é o nosso LPTP, né? É a gente fazer a leitura do enunciado, é a gente verificar qual que é, de fato, o problema que nós temos que resolver. É um problema de direito material, é um problema de direito processual. É nós encontrarmos o tema, aquela palavrinha-chave que vai nos guiar na pesquisa. E quando eu vou pesquisar, eu vou seguir os meus índices. Então, eu tenho um índice de leis especiais, eu tenho um índice aqui de remissivo ou um índice sistemático, tá? Seguindo aqui um pouquinho mais, ó. Então, a minha pesquisa no VAD, ela vai seguir aí esta ordem, né? Que ordem que é essa, então? Bom, o índice de lei especial, aí eu vou então, né, não tem lei especial, é lei geral, beleza, lei geral, eu vou procurar aquela palavrinha-chave no índice remissivo. Carol, não encontrei, não encontrei no remissivo, então aí nós vamos para o sistemático. Certo, senhores? Então, esta, né, é a nossa técnica que nós temos que observar
no momento em que a gente está fazendo aí, respondendo as nossas questões discursivas. Carol, vamos colocar isso em prática? Opa, vamos então. Olha como é que funciona. Pessoal, eu trouxe aqui uma questão, tá? Que foi cobrada aí na segunda fase de civil. Essa é uma questão, salvo engano, já ela é do exame número 42, tá bom? Salvo engano, é o exame 42, uma questãozinha número 4 aí. E aí foi isso que o examinador cobrou. Vamos aplicar essa nossa técnica, vamos também colocar aqui toda aquela questão da argumentação jurídica, trabalhar dados denunciados, trabalhar também ali de fato, né, o que nós falamos, que é a solução jurídica, e ver como é que ficaria essa resposta. Olha só o que nós temos. A Maria Clara Boal, residente domiciliada na comarca de Valença do Piauí, adquiriu um automóvel novo marca XYZ, fabricado pela Sociedade Empresária Autocarros S.A., na concessionária Pluft Automóveis Piauienses Limitada. 10 dias após a compra, trafegando normalmente na velocidade adequada, a Maria Clara perdeu o controle do veículo, causando um grave acidente que levou à perda da mobilidade das pernas. Uma minuciosa perícia técnica revelou que o acidente foi causado por um defeito de fábrica no veículo, em razão do qual a roda traseira esquerda se desprendeu completamente devido à quebra do seu cubo. Inconformada e perplexa, a Maria Clara promoveu ação de perdas e danos em face da concessionária Pluft Automóveis. Diante da situação hipotética, na qualidade de advogado da ré, então a ré é a Pluft, né? Porque a ação foi contra a Pluft. Responda aos itens a seguir. Item A. A concessionária responde direta e civilmente pelos danos sofridos por Maria Clara. Justifique sua resposta, indicando a natureza da responsabilidade da concessionária e sua qualificação na relação com Maria Clara. Item B. Qual a providência com o respectivo instrumento processual que deverá ser utilizado pela ré em sua defesa, visando a sua exclusão na relação processual, sem a condenação nas despesas processuais? Justifique. Bom, pessoal, vamos fazer o nosso LPTP para o item A? Fiz a leitura. Em resumo, o caso ele envolve aqui alguém que foi lá, comprou um carro em uma concessionária e o carro é de uma marca chamada aí XYZ e foi fabricado por uma outra. Beleza. Aí depois desse carro comprado, o que aconteceu? Tive um grave acidente e aí a tal da Maria Clara teve a perda da mobilidade das pernas. Foi feita uma perícia e verificou que tinha defeito de fábrica o veículo, né? E diante desse defeito de fábrica, a Maria Clara entra com uma ação, só que ela entra com uma ação contra a concessionária. E aí quer saber, poxa, essa concessionária ela responde direta e civilmente pelos danos? Fiz a leitura. O meu problema, o item A, este meu problema do item A quer saber, responde civilmente? Então aqui o meu problema sobre a responsabilidade civil, ele é de direito material ou de direito processual? Isso é direito material, não está me perguntando nada sobre um processo no item A. Então isso no item A é direito material. A minha problemática para o item A é direito material. Beleza. Qual que é o tema deste direito material para o item A? Bom, gente, veja minha palavrinha-chave, o meu núcleo aqui do questionamento. Ele quer saber sobre o que, ó? O enunciado, ele vem e me fala. Eu quero saber sobre, aqui, ó. Responde direta e civilmente. Ele quer saber sobre responsabilidade civil. Este é o tema. Olha aqui, ó, ele vem e de novo repete. Responsabilidade.
O item A, ele quer saber sobre responsabilidade civil. É isso que vai guiar minha pesquisa. O meu tema é responsabilidade civil. Tá bom, Carol. Aí a gente vai para a pesquisa, né? No nosso LPTP. Chegamos no momento da pesquisa. Tem lei especial? Aqui eu tenho uma lei especial, mas é o próprio CDC, porque o enunciado ele vem me trazer a existência de uma relação de consumo. Veja que eu tenho uma pessoa física aqui, a Maria, que ela vá até uma concessionária e compra um carro. Isso daí faz com que tenhamos uma relação de consumo. Logo, esta resposta, a solução jurídica, o dispositivo legal nós vamos encontrar no CDC. Só que lá no CDC, o que eu vou procurar no CDC? Eu começo do artigo 1º e vou até o último folheando? Claro que não. Você vai encontrar a palavrinha responsabilidade. E aí, a partir desta responsabilidade, que você tem inclusive o índice remissivo no CDC, você vai chegar aqui na sua resposta no dispositivo legal. É este o caminho que você tem que observar. Tudo bem? Bom, para o nosso itemzinho B de bola, né? Aplicando o LPTP para o itemzinho B de bola aqui. Qual a providência com o respectivo instrumento processual que deverá ser utilizada pela ré em sua defesa, visando a sua exclusão na relação processual sem a condenação nas despesas processuais? Pessoal, aqui fiz a leitura. O problema do meu item B, ele é de direito material ou de direito processual? O enunciado, ele vem e te deixa de forma clara. Quer saber sobre o instrumento processual? Qual que é, de fato, a peça que tem que ser feita aqui? Olha isso. Instrumento processual. Ah, mas instrumento processual em que momento? Aqui, ó, defesa. Mas o que quer fazer com essa defesa? Exclusão de alguém de uma ação judicial. E você aqui, ó, é advogado de quem? Você é advogado da ré. Quando você é réu numa ação e você quer sair fora desta ação, o que você faz? Opa, na contestação eu tenho ali uma preliminar. Então aqui, bom, no meu LPTP, vem aqui comigo, ó. No meu LPTP, para o item B, eu fiz a leitura. O meu problema é um problema processual, instrumento processual, defesa. Quero excluir da relação processual. Este é os nossos temas aqui que nós temos que levar em consideração na nossa pesquisa. Então, fiz a leitura, o meu problema é processual, o meu tema, defesa no processo civil. O meu tema, exclusão de relação processual no processo civil. E aí eu vou para a pesquisa. Bom, a pesquisa aqui vai ser o CPC. Eu pego essas palavrinhas-chave, olha o meu núcleo ali, defesa, gente. Defesa é sinônimo de contestação. E aí eu vou para os meus índices. Índice remissivo, não achei no índice remissivo, eu vou então para o índice sistemático. É desta forma que nós temos que guiar a nossa pesquisa. Esta é a nossa técnica de resolução de questões. Trabalhar o problema, identifica qual que é a problemática, veja o tema, a palavrinha-chave, o núcleo do questionamento, e esse tema é ele que vai te guiar para a sua pesquisa. Aplicando isso, você consegue chegar de fato no artigo. Mas basta você na segunda fase indicar o artigo e o que está no artigo? Não. Na segunda fase, além da solução jurídica, que é o artigo, para responder às questões discursivas de segunda fase, além do conteúdo do artigo, você precisa saber trabalhar os dados do enunciado. Isso é de extrema importância. E como que eu faço isso, Carol? Técnica. Você precisa saber parafrasear. E olha como é que fica isso. Eu trouxe de uma forma ilustrativa, com cores, para você entender a composição da resposta. Olha aqui como é que nós temos, de fato, que observar no momento em que nós estamos fazendo as nossas respostas das questões discursivas.
Pessoal, isso daqui é o espelho comentado pela própria FGV, o que a banca espera dos candidatos para responder à questão, tá? Então veja, as informações, né, que estão em verde, eu tiro do próprio enunciado. E o que está em roxo ou lilás aí, enfim, são as informações que nós tiramos da própria legislação. Então aqui, para o nosso item A, quando questionava, olha, a concessionária responde civilmente pelos danos sofridos por Maria Clara, aqui a concessionária não responde, porque a concessionária ela é comerciante do produto e a sua responsabilidade pelo fato do produto, ela é o que? Subsidiária e objetiva, nos termos do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando você pegasse ali o teminha, responsabilidade, dentro do índice remissivo do CDC, você chegaria no capítulo que começa no artigo 12. E aí, indo lendo, você chegaria no artigo 13 e você verificaria a responsabilidade do quem? Comerciante, porque foi a concessionária que vendeu, mas não foi ela que fabricou. Então, aqui seria o artigo 13, tá? Desculpa. Agora, para o nosso item B, quando ele me pergunta, olha, qual que é a providência, o instrumento processual na defesa que tem que ser utilizado? Pessoal, se eu respondo apenas contestação com preliminar de ilegitimidade passiva, não vai pontuar completamente a minha resposta. Veja que o próprio espelho me traz que eu preciso trabalhar as informações do enunciado. O que está em verde são informações do enunciado. Então, peraí, quem que vai adotar essa providência? Eu contextualizo. Vai ser a concessionária. Ela tem nome, traz o nome dela na resposta. Então, olha, a concessionária Pluft Automóveis Piauiense deverá alegar na contestação, que é a sua defesa, o enunciado falava a palavra defesa, né? Ela vai alegar a ilegitimidade passiva por meio de preliminar. Isso de onde você tirou? Você tirou do seu VAD, quando você fez a pesquisa adequada. Você chegou no 337, no inciso 11º. Então aí você fala, olha, em contestação vai ter que ser alegada a ilegitimidade passiva nos termos do artigo 337 e o seu 337, inciso 11º, te fazia uma remissão por 339. Porque todo réu, quando vai em contestação alegar ilegitimidade passiva, ele precisa indicar quem é que deveria compor ali o polo passivo. Então, eu também trago essa informação para a minha resposta, para que a minha resposta ela fique totalmente completa, indicando o sujeito passivo da relação jurídica nos termos do artigo 339. E aqui, quem é que vai de fato, ter que responder? Falou que é um defeito de fábrica. Então, quem vai responder é quem fabricou o carro. E no caso, quem fabricou o carro, pelos dados do enunciado, é a Sociedade Empresária Autocarros S.A. Então, veja, pessoal, para que eu tenha uma resposta completa, eu preciso trabalhar dados do enunciado e mais as informações que eu encontrei no dispositivo legal. E quando nós fazemos este movimento de se trabalhar os dados do enunciado, mais as informações que você encontrou no dispositivo legal, e para você chegar no seu dispositivo legal você fez a sua pesquisa, isso se chama parafrasear. E parafrasear é o que nós denominamos a cereja do bolo para a segunda fase da OAB. Tá? Então, quando você sabe muito bem parafrasear, você consegue atingir a pontuação ali suficiente para sua aprovação. E este nosso parafrasear, trabalhar dados de enunciado e trabalhar também as informações, do dispositivo legal, você utiliza sim para as questões discursivas, mas ele também te ajuda lá para você fazer a sua peça, para você construir a sua tese. Belezinha? Então aqui, esta é a nossa aula, de treino de questões aí envolvendo a segunda fase e
é a ideia que você precisa levar na sua preparação a técnica de resolução de questões. E esta nossa técnica de resolução de questões nada mais é do que nós observarmos o passo a passo para responder as questões discursivas da sua segunda fase. E esta técnica, observar aqui, de fato, um passo a passo, é você fazer a leitura de enunciado, é você identificar o problema material, processual, é você, quando identificou o problema, buscar a palavra-chave, o núcleo ali do questionamento, o tema, e com este tema seguir para a sua pesquisa no seu VAD. Tá tudo no VAD? Tá tudo no VAD, mas eu preciso saber pesquisar. E aí, observe esta ordem, gente. Veja primeiro, o assunto envolve lei especial? Veja no seu índice de lei especial. Não, Carol, não está na lei especial. Qual que é a sua base de lei geral da sua segunda fase? Aí é hora de você ir para ela. Na segunda fase de civil, a base é o Código Civil, para o direito material, e a base é o CPC, para o direito processual. E aí, quando eu vou para a lei geral, aí aquela palavra-chave, o tema, eu vou procurar no índice remissivo ou no índice sistemático. Adote essa técnica e você vai ver que a sua pontuação vai mudar nas questões discursivas. Certo, senhores? Estes eram os pontos aqui desta nossa aula, de técnica de resolução de questões, e ao longo do curso a gente vai colocando tudo isso em prática. Um beijo para vocês, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau!